Também gostaria de saber da pastora, onde a pastora acredita que a igreja falhou quando o assunto é proteger mulheres e ensinar os meninos, os adolescentes, os homens a honrar as mulheres. Falhou em educação cristã. A Bíblia diz, no livro do profeta Oséias, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. A igreja falhou em educação cristã. Eu não estou generalizando, mas eu quero falar para você que se incomoda quando a gente diz a igreja, a igreja. Não, tem que dizer quem. Nós somos um corpo. Como corpo, falamos de forma plural, no plural, não só para os nossos louros, não só para as nossas vitórias, mas também para os nossos equívocos. Pregar submissão de forma rasa, sem tocar, aprofundar o tema da masculinidade cristã, da posição do homem como alguém que ama a esposa, como Cristo ama a igreja, é uma falha de educação cristã. Falar às crianças, né, sobre pureza sexual, agora desculpe, não quero dizer crianças, mas adolescentes e jovens, tá? Sobre pureza sexual, mas não pontuar o risco iminente de abusos e o quanto é importante que ele se sinta apoiado para uma possível denúncia dentro da própria comunidade, é uma falha. Não estou dizendo que todas as igrejas locais falharam, mas olhando de forma organismo, nós precisamos investir mais em educação cristã e menos em coisas supérfluas. Se a gente pudesse ter um índice, eu não sei se existe, as igrejas mais bíblicas, as igrejas que trabalham mais o ensino, o estudo, certamente são aquelas cujas questões dessa natureza estão despencando no ranking, estão caindo, porque a pessoa está sendo liberta pelo conhecimento. Agora, se você vai para uma reunião onde pouco se fala em português, não é verdade? Porque quem está ali acredita que só falar em línguas que revela espiritualidade. Eu sou assembleiana, sou pentecostal e estou orando em línguas estranhas há mais de 30 anos, porque Jesus me batizou no Espírito Santo quando eu tinha 12 anos de idade. Agora eu preciso ter uma mensagem inteligível para quem está sentado ali e entenda o que eu estou dizendo. E aí, depois de edificados, a gente vai falar em línguas, a gente vai marchar. Quem não marcha, não marcha. Isso não é problema, desde que a gente possa acertar na educação cristã. Então, vamos investir nisso. Vamos investir em educação cristã. Sabe o que acontece, Mayara? Esse índice que a gente tem de mulheres cristãs que passaram já por violência, isso também se dá por uma questão social, né? Porque a igreja chega em lugares de periferia, a igreja chega em lugares onde há analfabetismo, né, também funcional, a igreja chega em lugares onde as mulheres vêm de históricos, né, de um círculo de baixa renda, de dependência, de semi-escravidão em alguns setores. A igreja entra e Jesus salva essa mulher. E essa mulher entra no índice, algumas vezes, porque, para começar, nem todas têm o cônjuge cristão e evangelizado. A igreja tem sua maioria de mulheres. Então, você vai ver que não são todas ali casais, né? Que tem um marido, uma esposa e um marido. Então, já entra aí. Esse indivíduo que agride essa mulher, a maioria das vezes, não é um cristão. E depois, ela passa por isso como um reflexo social de todas as dores que a envolve, que são essas que eu mencionei. Então a igreja está eximida, está desculpada. Não. Porque cada mulher que o evangelho de Jesus alcançou precisa ser alcançada por um discipulado real, pulsante, que comunique a ela de forma direta tudo que você viveu de sofrimento até aqui. Você não deve mais viver de forma conformada. Se é uma questão de pobreza, olhe para a vida sob uma outra dimensão, volte a estudar, acredite no seu futuro. Se era uma questão de desvalor, se olhe generosamente de novo no espelho, se acolha. Se é uma questão de violência e de crimes, levante e denuncie, porque você é uma filha de Deus. Imagine esse impacto.
Aí os índices vão ter que cair e vão ter que mostrar que a igreja que chegou aonde o Estado muitas vezes não chega e nem quer chegar, conseguiu transformar uma realidade de forma completa. Não só uma realidade espiritual, né? Mas essa maravilhosa tricotomia, espírito, alma e corpo. Amém, pastora. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar com a pastora é o seguinte: é muito comum que a gente veja as pessoas do mundo secular falando que a Bíblia, que a igreja são machistas, principalmente por conta dessa questão da submissão, que as pessoas não entendem biblicamente como é, enfim. A senhora acredita que essa repercussão da sua mensagem ajudou muito para mostrar que existe, sim, uma preocupação, um posicionamento dentro da igreja? Sim. Sabe por quê, Mayara? Porque fantasiaram muita coisa sobre a igreja. A polarização política que o país vive fez com que alguns discursos sobre a igreja fossem repetidos sem que ao menos a pessoa pudesse parar para avaliar se há sensatez ou verdade neles. A impressão que se dá ouvindo algumas pessoas, não todas, obviamente, tenho conversado com pessoas da direita, da esquerda, eu brinquei esses dias na live, seja bem-vindo à direita, seja bem-vindo à esquerda. Depois eu falei, meu Deus, tem mais um negócio aí, né? Alguém avisou, centrão. Eu falei, isso aí, bem-vindos também. Mas sabe o que acontece? Alguns repetem um discurso que chega a ser... É trágico e cômico ao mesmo tempo. Ainda há pouco no meu closet, eu ouvindo, né, um discurso sobre mim, né? Olha, ela está a serviço de fulano de tal, e daqui a pouco ela vai pedir os votos. Porque... Eu falo, gente, o que é isso? O que é isso? Eles têm uma visão sobre a igreja que limita o entendimento de que uma mulher como eu é uma mente pensante, que tem clareza sobre as questões que envolvem a humanidade, que é capaz de falar sem precisar de permissão ou apoio político de quem quer que seja, e que a igreja, na sua maioria esmagadora, acolhe isso e se sente bem com isso. A igreja não é um manicômio, como alguns de vocês estão tentando pintar. A igreja não é uma seita retrógrada medieval. A igreja é viva. A igreja é pulsante, a igreja é poderosa. Nossos jovens estão nas universidades, quebrando paradigmas. Nossas mulheres estão escrevendo, estão trabalhando em ajuda mútua. Nós funcionamos enquanto igreja do Senhor Jesus, organismo vivo, mas também temos representatividade em ONGs, representatividade em comunidades no Brasil, no Rio de Janeiro, onde eu estou, como poucas pessoas conseguiram fazer. A igreja profissionaliza, a igreja impulsiona. Então, se serviu para pelo menos eu fazer assim com a minha mãozinha, sabe? Ei, pessoal, tem gente aqui, então eu já posso agradecer a Deus por isso. O que eu tenho visto em alguns lugares é muito gostoso, sabe? É muito bom. Porque alguém dizendo assim, eu não sabia que a igreja... mas eu acho que eu vou conhecer a sua igreja. Olha, mas você, como evangélica, isso não me traz assim, nenhum tipo de vanglória, muito pelo contrário, me responsabiliza muito, porque eu sei que Deus só está usando a minha vida para sinalizar, porque nós não somos uma Helena Raquel, nós somos milhares e milhares de crentes sadios, lúcidos, e que acreditamos nas transformações necessárias da nossa comunidade para cada vez espelharmos mais a cultura do reino e a imagem de Cristo. E a minoria que age de forma contrária, que aguente a pressão, porque nós, Igreja de Jesus, que estamos aqui para ser luz, para ser verdade, não vamos tolerar que a presença de vocês entre nós sacrifique toda uma comunidade. Não. Deus nos chamou para fazermos a diferença, para abençoarmos as pessoas. Historicamente, esse é o nosso lugar e é nele que nós vamos continuar fluindo para a glória de Deus. Amém.